O bilionário e a tímida garçonete num casamento secreto. Um romance inusitado. O ambiente estava eletricamente vibrante. Cores vibrantes, risos altos e o som de taças de cristal tilintando enchiam a imponente mansão em uma noite que prometia ser mágica. Lucas, o bilionário, conhecido por suas festas extravagantes, sorria para o mundo todo. Ele estava cercado por um mar de colegas ricos, todos em trajes caros e sorrisos ensaiados. Mas no meio daquele glamour, algo chamou sua atenção. Ana, uma jovem garçonete com olhos tímidos, movendo-se nervosamente entre os convidados. Ela era como um pássaro em uma jaula dourada, deslocada em meio aos sorrisos exuberantes e conversas vazias. Seu vestido simples contrastava com os trajes luxuosos das mulheres ao seu redor. Lucas notou o jeito como ela apertava a toalha de mesa, como se ela pudesse encontrar conforto na tensão do tecido. Naquele momento, algo dentro dele se agitou. Um impulso não usual de proteção. Ao longo da festa, os olhares. Mas a festa tinha seus segredos. Murmúrios entre os convidados começavam a emergir. Sussurros sobre negócios e antigas rivalidades. Ana, sem saber, carregava um peso nas costas. Lucas, embora encantado, não conseguia afastar a sombra de seu passado. O pai dela, um antigo rival, em suas ferozes batalhas financeiras, havia sido um adversário cruel. O pensamento de que aquela garçonete inofensiva poderia ser filha do homem que quase destruíra seu império era como um balde de água fria. Conforme a noite avançava, a tensão crescia. Um olhar furtivo, uma conversa cortada, cada movimento parecia ser carregado de significado. Lucas sentia a liberdade de sua vida luxuosa se esvaindo. Era como se as paredes daquela mansão se fechassem ao redor dele, e no fundo, algo dentro dele queria que elas se fechassem para proteger Ana. Quando Lucas finalmente se aproximou dela, ele sentiu um nó na garganta. As palavras pareciam pesadas, como se cada sílaba pudesse destruir a fragilidade que ele perguntou, tentando manter a voz firme. Ela olhou para ele com olhos grandes e perplexos, como se não pudesse acreditar que o bilionário estava falando com ela. Só estou aqui para servir. Respirou, uma insegurança em sua voz que o fez querer mordê-la. E então, há um momento de hesitação. O olhar dele estava fixo no dela. A atratividade crescente. Mas a realidade do passado de cada um ameaçava cortar qualquer possibilidade de um futuro. O medo, agora, era palpável e ele sentiu a pressão aumentando. Muitos olhos estavam em cima deles, e ele percebeu que a única saída estava escondida entre os segredos que os uniam e os dividiam. E então, quando tudo parecia um caos, uma figura familiar entrou pela porta com uma energia que paralisou o ar. O sorriso de um dos antigos sócios de seu pai. O que ele estava fazendo ali? O que isso poderia significar para o futuro de Lucas e Ana? O coração dele disparou. O peso da verdade iminente pairando no ar como uma tempestade. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Lucas viu a familiar figura entrar, um fio percorreu sua espinha. O homem, um antigo sócio do pai, tinha uma aura que quase perturbava o ar à sua volta.
olhos atentos e o sorriso que não chegava até as emoções. Todo mundo na festa se virou para ele, e Ana ficou paralisada, olhando para Lucas com confusão. Fábio, o que você está fazendo aqui? Lucas murmurou, as palavras saindo como um sussurro sufocado. O passado vinha à tona, trazendo consigo lembranças de traição e intrigas. Fábio se aproximou, cumprimentando os convidados como se estivesse em um desfile. Lucas, meu jovem, nunca esperei vê-lo aqui. Que festa maravilhosa, não acha? Enquanto ele falava, as palavras ressoavam, mas Lucas só conseguia pensar na própria inquietação. Um aperto no peito, uma sombra se formando sobre a leveza do momento. Ana ainda estava próxima, os olhos grandes agora fixos, não apenas em Lucas, mas em Fábio. O homem notou a atenção dela. E essa encantadora garçonete? Olá, querida. Como você se chama? A maneira como olhava para Ana causou um nó na garganta de Lucas. Ele se lembrou de conversas em que Fábio sempre se mostrava frio com pessoas simples, as tratando como uma extensão de seus interesses. Ela é apenas uma funcionária, Lucas tentou contornar, a voz tremendo com a defesa que precisava erguer. Ana, certo? Desculpe-me, você deve voltar ao trabalho. Mas Ana não se mexeu. Havia algo em seu olhar, um brilho de reconhecimento, um eco de memórias que Lucas não podia entender. Fábio inclinou-se levemente para ela, com um sorriso que transparecia malícia. Sabe, Ana, ele disse com ênfase nas palavras, sua família tem uma longa história com o meu. Lembro-me do seu pai, um homem de negócios astuto. A pressão no ar tornou-se tangível, pesado como um manto escuro. Ana parecia murchar, a cor do seu rosto desaparecendo. Meu pai? Ela murmurou, quase como se estivesse tentando unir peças de um quebra-cabeça que nunca estiveram em sua posse. Lucas queria interromper, mas palavras não vinham. O que há relevante, o que era seguro falar, o silêncio se estabeleceu, denso e inquieto. Em um giro repentino, Fábio continuou. Ele teve um grande impacto na nossa empresa, claro. Uma pena que ele tenha desaparecido, não acha? O riso que seguia era sombrio. O impacto das palavras caiu como uma pedra. Desaparecido? A verdade sobre o pai de Ana era um mistério, uma ferida que Lucas nunca teve coragem de explorar. Ana recuou. A insegurança lhe invadia a voz. O que você quer dizer com isso? Lucas sentiu um calafrio. O que mais Fábio sabia? O ambiente estava carregado de murmúrios, as pessoas trocando olhares de espanto, começando a entender o que estava se desenrolando. Ah, no mundo dos negócios, você aprende que nunca é fácil. Às vezes, pessoas somem para evitar dívidas. Oh, problemas! Fábio terminou. Sua expressão era uma máscara de simpatia falsa. Ana, agora em choque, olhou para Lucas, buscando ali uma resposta. Você sabia? Não sabia? A acusação atingiu como um golpe. O coração de Lucas disparou. O peso do segredo sobre ele era esmagador. Ele sentiu a necessidade de desmentir, mas estava preso. A peça final do quebra-cabeça havia sido revelada. Lucas estava preso entre o desejo de proteger Ana e a dor da verdade que não podia escapar. O olhar dele se cruzou e, por um breve momento, o mundo ao redor desapareceu. Havia um abismo inesperado entre eles, repleto de desconfiança e uma crescente sensação de desastre. O que quebrou a tranquilidade estava apenas começando. Antes que Lucas pudesse encontrar as palavras, um grito cortou o ar. Alguém tinha desmaiado ao fundo da sala, e a atenção coletiva foi dispersa. As celebrações foram substituídas por uma súbita urgência. O som de uma taça quebrando e o barulho da multidão se transformaram em confusão.
O que mais poderia ocorrer naquela noite? E como tudo isso afetaria Lucas e Ana? O desespero pairava como uma nuvem escura. A única coisa que Lucas sabia era que nada seria como antes. Ana olhou para Lucas com uma expressão de perplexidade. O choque invadindo seu rosto. A festa, que antes vibrava com risos e música, agora parecia um campo de batalha emocional. O grito ao fundo apenas intensificou o caos. Olhando em volta, ciranda de rostos confusos, o ar se tornara pesado, quase irrespirável. Ela queria entender, mas a realidade se esvaía diante dela. O olhar de Lucas, cheio de preocupação, parecia dizer tudo sem palavras. E Fábio, ali em pé, com um sorriso que não chegava aos olhos, parecia se alimentar do tormento que causava. Desaparecido? Ana murmurou, suas mãos tremendo ligeiramente. Calor do momento era mais frio que o inverno. E então, como se uma chave tivesse sido virada, uma nova onda de murmúrios chegou até eles. "O que está acontecendo?" Ela perguntou, o tom entre o desespero e a curiosidade. A festa, que ainda se esforçava para ser glamurosa, virou um cenário de tensão crescente. Mais risos e conversas interrompidas pela angústia de uma verdade prestes a ser revelada. "Sim, meu jovem", Fábio continuou, sua voz suave como mel, mas com a acidez de veneno. "A verdade é cruel. E sua amiga aqui pode descobrir que há um mundo que ela não conhece." Ele piscou para Ana, um movimento tão repugnante que Lucas queria socar o chão. "Chega, Fábio!" Lucas, não conseguindo conter a raiva, disparou, mas o eco da sua voz se perdeu na multidão. Ana olhou entre os dois, batendo forte, confusa entre os lados. O que os unia? O que estava escondido? E antes que Lucas pudesse agir, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta do salão foi arrombada. A respiração coletiva secou e todos os olhos se voltaram para a entrada. 2 homens, com roupas escuras, entraram com a certeza de quem sempre tem o controle, e a iminência da confusão se espalhou. "Fábio!" Um deles gritou, a voz grave fazendo o chão tremer. "Você está atrasado!" A tensão se acumulou como um balão prestes a estourar. Fábio parecia não surpreso, um sorriso ainda imóvel em seu rosto. A sala estava envolta em um misto de medo e curiosidade. Os murmúrios se tornaram um rugido abafado, e então ele apontou para Ana. "Essa aqui, ela é uma conexão direta." O impacto das palavras foi um tapa na cara. Ana congelou. O seu mundo, que já tremulava como uma chama branda, agora era consumido pela escuridão. "O que você quer dizer?" A voz estava trêmula, mas dentro dela a fúria crescia. Um dos estranhos se adiantou. "Você não é só uma garçonete, querida. Sua família é uma parte vital de algo muito maior do que você imagina." As palavras afundaram como um punhal. A verdade parecia se desdobrar na sua frente, tecendo uma teia de mentiras e revelações. Lucas, sabendo que a conversa não terminaria bem, segurou o braço de Ana. "Nós precisamos sair daqui, agora." Mas Ana ficou. O olhar dela estava distante. O próprio chão parecia ruir sob seus pés. "Ana, por favor," Lucas suplicou, mas era tarde demais. O olhar de Ana se iluminou com um tipo de entendimento que ninguém poderia prever. "Eu não sou apenas uma garçonete," ela murmurou, a voz subindo para que todos a ouvissem. "Meu pai, ele não está desaparecido. Ele foi forçado a sumir. E você, Fábio, é parte disso." O ar da sala estava cortante como uma faca. Os rostos na multidão mudaram. Espanto misturado com expectativa. A confusão virou um caos. A festa se transformando em um tribunal. Lucas sentiu o chão desmoronar sob ele.
Tudo o que sabia, tudo o que acreditava sobre Ana e seu passado se desfazia em fragmentos. E com isso, um novo peso se formou, uma onda de realidades ocultas. Entre olhares e murmúrios de desconfiança, a única coisa que ele tinha certeza agora era que a vida deles nunca voltaria a ser como antes. O que estava escondido sob a superfície começava a emergir, e cada um na sala estava prestes a se tornar parte de um jogo mortal. E uma pergunta pairava no ar: quem realmente era Ana? E o que mais estava escondido? Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Fábio reverberavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora. O silêncio estrondoso foi quebrado pelo eco do seu próprio coração, batendo desesperadamente. Todos os olhares estavam fixos nela, e o ar pesado a envolvia como um manto sufocante. Eu não sou apenas uma garçonete, ela repetiu, a voz tremendo. Ela queria entender a ligação com seu passado. O que Fábio queria dizer? E por que o pai dela estava no meio disso tudo? Os olhos de Lucas estavam fixos nos dela, repletos de pânico. Ele queria proteger Ana, mas a verdade parecia uma corrente d'água, arrastando-os para um abismo. Ana, precisamos fugir, ele implorou, mas a chama da raiva e da determinação tinha acendido dentro dela. Meu pai foi forçado a sumir. Ou você, Fábio, é parte disso. A certeza em suas palavras surpreendeu até mesmo a ela. Fábio sorriu, um sorriso que não trouxe conforto, mas sim uma sensação de iminência, como se a tempestade estivesse apenas começando. O ambiente virou um tribunal improvisado. Murmúrios de desaprovação e curiosidade se espalharam pela sala. Olhares confusos, rostos brancos. As músicas festivas agora ecoavam como lembranças distantes. O clima era tenso. As emoções estavam à flor da pele. Você não sabe do que está falando, Ana. Fábio respondeu, sua voz suave, mas cortante. A sua família se meteu em coisas que você certamente não imagina. Ele deu um passo à frente. Cada movimento dele estava carregado de uma ameaça velada. O medo tomou conta de alguns convidados, e uma mulher ao fundo até sussurrou um "Oh, meu Deus!", assustada. Ana balançava a cabeça, a determinação dela quase palpável. Meu pai não sumiu porque quis. Eles o forçaram! As palavras escapavam, fortes como um rugido, e então, como se uma lâmpada tivesse se acendido, ela virou-se para Lucas. Você sabia de tudo isso? O olhar dele era um misto de desespero e confusão. Ele queria contar, explicar que as coisas não eram simples, que o passado dele também estava ligado ao dela. Mas as palavras falharam. Basta! Fábio gritou, e o silêncio se instalou novamente, como um pano sendo puxado para cobrir a verdade. Não podemos deixar que ela minta a todos aqui! Você acha que seus segredos são inofensivos, Ana? O que seu pai realmente fez? Você não faz ideia. Então, um estrondo cortou o ar. A porta da mansão arrebentou e um grupo de homens entrou, armados e com expressão ameaçadora. O clima virou um caos instantâneo. O brilho dos cristais que antes refletia o glamour da festa, agora pareciam gélidos como aço, prontos para ferir. Fábio, o tempo acabou! Um dos homens gritou, impondo sua presença imponente. O terror se espalhou pela sala, como uma onda. Todos começaram a recuar, procurando uma saída, mas ficavam presos entre a incerteza e o medo. Isso é um erro, um equívoco! Fábio protestou, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido da multidão. A visão de pessoas correndo em pânico era como um filme horrível que se desenrolava diante dos olhos de Ana. O que acontecia? Quem eram aqueles homens? Ela olhou para Lucas, o olhar dele cheio de desespero e proteção. Fábio, em um ato de desespero, começou a se afastar, mas então um dos homens o agarrou com força. Você vai explicar tudo, agora!
A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Ana sentiu o seu coração disparar. O que era real? Quais segredos ainda estavam por vir? Enquanto a cena se desenrolava, a revelação que Fábio tinha escondido sob camadas de mentiras poderia muito bem mudar tudo. E, naquele momento, Ana sabia que as respostas estavam próximas, mas a verdade era uma espada afiada. E todos os que se aproximassem poderiam cortar-se. Eu não sou só a garçonete. Eu sou muito mais. Ana gritou, o eco das suas palavras ressoando no ar, mas dentro dela uma nova incerteza surgia. Quem ela realmente era neste emaranhado de segredos e mentiras? E qual seria o impacto disso em sua vida e na de Lucas? Mas assim como o caos se instalou, um novo mistério emergiu. O destino deles estava prestes a mudar. E no fundo da sua mente, uma pergunta ensurdecedora ficou. Quem realmente eram eles e qual era o preço a pagar por essa verdade? Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Fábio reverberavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora. O silêncio estrondoso foi quebrado pelo eco do seu próprio coração, batendo desesperadamente. Todos os olhares estavam fixos nela, e o ar pesado a envolvia como um manto sufocante. Eu não sou apenas uma garçonete, ela repetiu, a voz tremendo. Afinal, quem era ela de verdade? O que Fábio queria dizer? A interrogação cortava sua mente, mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. Os homens armados, até então silenciosos, trocaram olhares e um deles fez um movimento brusco. Fábio! Temos uma situação. A tensão na sala aumentou. O pânico começou a se espalhar e as pessoas começaram a se mover, buscando uma saída. Ana focou nos rostos ao seu redor, todos refletindo medo e confusão. Mas havia algo mais. Uma expectativa, uma adrenalina no ar. Espere! Fábio gritou, levantando as mãos. A situação não é como parece. Chega de jogos, Fábio. O homem mais alto respondeu, com um olhar feroz. Ele então se virou para Ana, a expressão mudando para um sorriso pérfido. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, faz? Vamos facilitar as coisas. Antes que Ana pudesse reagir, o homem puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma série de explosões inaudíveis soou e uma tela enorme se acenderam em um canto da sala, revelando uma transmissão ao vivo. As imagens mostravam seu pai, resgatado mais claramente em um estado de tensão e angústia. Meu Deus! Ana gemeu, as mãos cobrindo a boca, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar. O mundo em sua volta parecia girar. Como ele está? Sim, o pai que você pensou que estava desaparecido não está tão longe quanto você imagina. Ele foi mantido sob certas condições, Fábio disse, agora com um sorriso triunfante. O espanto se espalhou pela mansão, como uma onda. Lucas olhou para Ana, devorando a cena. O que isso significava? O pai de Ana em uma tela, exposto como um troféu numa competição desesperada. O olhar de Fábio era predatório, como se ele estivesse caçando a fragilidade dela. Ele está aqui, Ana, e está no centro de tudo isso. Você pode ser o que salvará ou acabará com ele, Fábio continuou. Enquanto a sala silenciava, absorvendo a revelação, o eco de suas palavras pairou como uma sombra. Ana não acreditava no que estava ouvindo. O que você quer de mim? Ela gritava já em lágrimas. A pressão estava se acumulando em seu peito, como uma tempestade prestes a eclodir. E então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher apareceu.
Seus traços eram familiares. É a sua mãe. Ana mal conseguia acreditar. Sua mãe, que ela acreditava ter perdido, estava ali, viva, mas desmoronando. Mãe! Ana sussurrou, seu coração disparando. Você está viva! Não agora, Ana! Você não pode confiar neles! Sua mãe gritou, antes de ser puxada para trás por um dos homens que a acompanhava. Lucas imediatamente se colocou à frente de Ana, o impulso de proteção queimando em seu peito. Calma! Ele gritou. Mas a imagem da mãe Bela e a revelação do pai colocaram tudo em questão. O que mais não sabiam? O que estava em jogo? O ambiente fervilhava com emoções desenfreadas. Fábio, aparentemente satisfeito, observava com o olhar de um maestro em meio à sua orquestra de confusão. Viu, Ana? Agora você começou a entender. O passado não é como parecia. Seu pai e sua mãe estão enredados em algo muito maior. As palavras dele ecoavam na mente dela. Sentia que o ar se tornava denso, um nó apertando sua garganta. O que mais vocês esconderam de mim? Ela estava às voltas em um furacão de sentimentos, e as peças do quebra-cabeça que começava a montar estavam se tornando um labirinto. Enquanto a multidão murmurava, Lucas segurou seu braço, seu olhar intenso fixo no dela. Ele nunca a viu assim, tão vulnerável, e a urgência entre eles parecia criar um laço ainda mais forte. Mas o tempo estava se esgotando, e Fábio, ao notar a fraqueza de Ana, estava prestes a jogar o próximo ato. Vamos fazer um acordo, Ana. Você pode salvar seu pai, ou o que restar dele. A decisão é sua. E se quiser saber do que realmente se trata essa história, vai precisar de mim. A última frase cortou o ar como uma faca. O mundo dela havia mudado totalmente. As verdades estavam se entrelaçando, e cada revelação parecia uma facada. Sobretudo, uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua família? E, mais importante, o que estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade? E o que Fábio realmente queria dela? A única certeza era que nada seria como antes, e o destino se tornava ainda mais incerto. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Fábio reverberavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora. O silêncio estrondoso foi quebrado pelo eco do seu próprio coração, batendo desesperadamente. Todos os olhares estavam fixos nela, e o ar pesado a envolvia como um manto sufocante. Eu não sou apenas uma garçonete, ela repetiu, a voz tremendo. Afinal, quem era ela de verdade? O que Fábio queria dizer? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. Os homens armados, até então silenciosos, trocaram olhares, e um deles fez um movimento brusco. Fábio. Temos uma situação. A tensão na sala aumentou. O pânico começou a se espalhar, e as pessoas começaram a se mover buscando uma saída. Ana focou os rostos ao seu redor, todos refletindo medo e confusão. Mas havia algo mais, uma expectativa, uma adrenalina no ar. Espere! Fábio gritou, levantando as mãos. A situação não é como parece. Chega de jogos, Fábio! O homem mais alto respondeu, com um olhar feroz. Ele então se virou para Ana, a expressão mudando para um sorriso pérfido. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. Faz? Vamos facilitar as coisas. Antes que Ana pudesse reagir, o homem puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma série de explosões inaudíveis soou, e uma tela enorme se acendeu em um canto da sala.
revelando uma transmissão ao vivo. As imagens mostravam seu pai resgatado, mas claramente em um estado de tensão e angústia. Meu Deus! Ana gemeu, as mãos cobrindo a boca, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar. O mundo em sua volta parecia girar. Como ele está? Sim, o pai que você pensou que estava desaparecido não está tão longe quanto você imagina. Ele foi mantido sob certas condições. Fábio disse, agora com um sorriso triunfante. O espanto se espalhou pela mansão como uma onda. Lucas olhou para Ana devorando a cena. O que isso significava? O pai de Ana em uma tela, exposto como um troféu numa competição desesperada. O olhar de Fábio era predatório, como se ele estivesse caçando a fragilidade dela. Ele está aqui, Ana, e está no centro de tudo isso. Você pode ser o que salvará ou acabará com ele. Fábio continuou, enquanto a sala silenciava, absorvendo a revelação. O eco de suas palavras pairou como uma sombra. Ana não acreditava no que estava ouvindo. O que você quer de mim? Ela gritava, já em lágrimas. A pressão estava se acumulando em seu peito, como uma tempestade prestes a eclodir. E então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher apareceu. Seus traços eram familiares. Era sua mãe. Ana mal conseguia acreditar. Sua mãe, que ela acreditava ter perdido, estava ali, viva, mas desmoronando. Mãe! Seu coração disparando. Você está viva! Não agora, Ana. Você não pode confiar neles. Sua mãe gritou, antes de ser puxada para trás por um dos homens que a acompanhava. Lucas imediatamente se colocou à frente de Ana, o impulso de proteção queimando em seu peito. Calma! Ele gritou, mas a imagem da mãe dela e a revelação do pai colocaram tudo em questão. O que mais não sabiam? O que estava em jogo? O ambiente fervilhava com emoções desenfreadas. Fábio, aparentemente satisfeito, observava com o olhar de um maestro em meio à sua orquestra de confusão. Viu, Ana? Agora você começou a entender. O passado não é como parecia. Seu pai e sua mãe estão enredados em algo muito maior. As palavras dele ecoavam na mente dela. Ana sentia que o ar se tornava denso, um nó apertando sua garganta. O que mais vocês esconderam de mim? Ela estava às voltas em um furacão de sentimentos, e as peças do quebra-cabeça que começava a montar estavam se tornando um labirinto. Enquanto a multidão murmurava, Lucas segurou seu braço, seu olhar intenso fixo no dela. Ele nunca viu assim, tão vulnerável. E a urgência entre eles parecia criar um laço ainda mais forte. Mas o tempo estava se esgotando. E Fábio, ao notar a fraqueza de Ana, estava prestes a jogar o próximo ato. Vamos fazer um acordo, Ana. Você pode salvar seu pai, ou o que restar dele. A decisão é sua. E se quiser saber do que realmente se trata essa história, vai precisar de mim. A última frase cortou o ar como uma faca. Ana sentiu um frio mudar em sua espinha. O que havia atrás da fachada de Fábio? Ele não era apenas um rival. Ele era parte de algo mais obscuro. E então, como um choque elétrico, uma ideia a atingiu. O que você sabe sobre ele? Você é parte disso, não é? Fábio piscou e o sorriso desapareceu. O jogo estava mudando. Então você quer se atrever a saber a verdade? Seu pai não é apenas um jogador. Ele é a peça central. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou pela mansão. Os vidros das janelas estouraram. E a sala foi mergulhada em caos absoluto. Os gritos e o desespero tomaram conta. Enquanto todos corriam, Ana, congelada, olhou para Lucas. Um entendimento silencioso entre eles. E a verdade invadia a mente dela.
O que estava prestes a ser revelado a colocaria em uma posição onde a escolha dela se tornaria a batalha entre salvar quem amava e confrontar o que sempre temia. As sombras da sua família se estendiam mais do que ela jamais poderia imaginar. E enquanto o caos se desenrolava, a pergunta pairava no ar. Até onde Ana estaria disposta a ir para descobrir a verdade que os outros tentaram esconder? E quem realmente era Fábio no meio de todo aquele mistério? A noite, que começou como um baile de máscaras, agora revelava rostos que nunca deveriam ver a luz. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Fábio reverberavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora. O silêncio estrondoso foi quebrado pelo eco do seu próprio coração, batendo desesperadamente. Todos os olhares estavam fixos nela, e o ar pesado a envolvia como um manto sufocante. Eu nem sou apenas uma garçonete, ela repetiu, a voz tremendo. Afinal, quem era ela de verdade? O que Fábio queria dizer? Fábio, temos uma situação. A tensão na sala aumentou. O pânico começou a se espalhar e as pessoas começaram a se mover, buscando uma saída. Ana focou nos rostos ao seu redor, todos refletindo medo e confusão. Mas havia algo mais. Uma expectativa, uma adrenalina no ar. Espere! Fábio gritou, levantando as mãos. A situação não é como parece. Chega de jogos, Fábio! O homem mais alto respondeu, com um olhar feroz. Ele então se virou para Ana, a expressão mudando para um sorriso pérfido. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, faz? Vamos facilitar as coisas. Antes que Ana pudesse reagir, o homem puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma série de explosões inaudíveis soou, e uma tela enorme se acendeu em um canto da sala, revelando uma transmissão ao vivo. As imagens mostravam seu pai, resgatado, mas claramente em um estado de tensão e angústia. Meu Deus! Ana gemeu, as mãos cobrindo a boca, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar. O mundo em sua volta parecia girar. O quê? Como ele está? Sim, o pai que você pensou que estava desaparecido não está tão longe quanto você imagina. Ele foi mantido sob certas condições, Fábio disse, agora com um sorriso triunfante. O espanto se espalhou pela mansão como uma onda. Lucas olhou para Ana, devorando a cena. O que isso significava? O pai de Ana em uma tela, exposto como um troféu numa competição desesperada. O olhar de Fábio era predatório, como se ele estivesse caçando a fragilidade dela. Ele está aqui, Ana. Está no centro de tudo isso. Você pode ser o que salvará ou acabará com ele. Fábio continuou, enquanto a sala silenciava, absorvendo a revelação. O eco de suas palavras pairou como uma sombra. Ana não acreditava no que estava ouvindo. O que você quer de mim? Ela gritava, já em lágrimas. A pressão estava se acumulando em seu peito, como uma tempestade prestes a eclodir. E então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher apareceu. Seus traços eram familiares. Era sua mãe. Ana mal conseguia acreditar. Sua mãe, que ela acreditava ter perdido, estava ali, viva, mas desmoronando. Mãe, Ana sussurrou, seu coração disparando. Você está viva. Não agora, Ana. Você não pode confiar neles. Sua mãe gritou, antes de ser puxada para trás por um dos homens que a acompanhava. Lucas imediatamente se colocou à frente de Ana, o impulso de proteção queimando em seu peito. Calma! Ele gritou. Mas a imagem da mãe dela e a revelação do pai colocaram tudo em questão. O que mais não sabiam? O que estava em jogo? O ambiente fervilhava com emoções desenfreadas. Fábio,
Aparentemente satisfeito, observava com o olhar de um maestro em meio à sua orquestra de confusão. Viu, Ana? Agora você começou a entender. O passado não é como parecia. Seu pai e sua mãe estão enredados em algo muito maior. As palavras dele ecoavam na mente dela. Ana sentia que o ar se tornava denso, um nó apertando sua garganta. O que mais vocês esconderam de mim? Ela estava às voltas em um furacão de sentimentos, e as peças do quebra-cabeça que começava a montar estavam se tornando um labirinto. Enquanto a multidão murmurava, Lucas segurou seu braço, seu olhar intenso fixo no dela. Ele nunca a viu assim, tão vulnerável, e a urgência entre eles parecia criar um laço ainda mais forte. Mas o tempo estava se esgotando, e Fábio, ao notar a fraqueza de Ana, estava prestes a jogar o próximo ato. Vamos fazer um acordo, Ana. Você pode salvar seu pai, ou o que restar dele. A decisão é sua. E se quiser saber do que realmente se trata essa história, vai precisar de mim. A última frase cortou o ar como uma faca. Ana sentiu um frio mudar em sua espinha. O que havia atrás da fachada de Fábio? Ele não era apenas um rival. Ele era parte de algo mais obscuro. E então, como um choque elétrico, uma ideia a atingiu. O que você sabe sobre ele? Você é parte disso, não é? Fábio piscou e o sorriso desapareceu. O jogo estava mudando. Então, você quer se atrever a saber a verdade? Seu pai não é apenas um jogador, ele é a peça central. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou pela mansão. Os vidros das janelas estouraram e a sala foi mergulhada em caos absoluto. Os gritos e o desespero tomaram conta. Enquanto todos corriam, Ana, congelada, olhou para Lucas, um entendimento silencioso entre eles. No meio do tumulto, as sombras pareciam dançar. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Ela não sabia se desesperava ou lutava. E no meio da confusão, Fábio, que deveria ser um aliado, se revelou verdadeiramente insano, rindo em meio ao caos. Estava tudo planejado. Seu pai é uma peça em um jogo muito maior. Nesse exato momento, tudo mudou. A parede da mansão começou a rachar. Uma fissura na estrutura. O chão tremeu. E o que antes era uma festa, agora se tornava um campo de batalha. Corre! Lucas puxou Ana e juntos eles se lançaram para a saída. Mas antes que pudessem chegar à liberdade, uma figura surgiu das sombras. Era o pai de Ana, mas não era ele. Ele estava enfaixado, seu olhar era vazio e perturbador. Ana. A voz dele ecoou, mas havia algo terrível na forma como ele a chamava. Fábio se virou, a expressão de puro prazer em seu rosto. Este é o seu verdadeiro pai, Ana. O que ele se tornou é o reflexo do que realmente é. Ficou paralisada, as peças do enigma se desmoronando. Tudo o que acreditava até aquele momento parecia ruir. A revelação era devastadora. Ela não sabia se o homem pobre na sua frente ainda era o pai que tanto amava ou se estava perdido para sempre em um jogo cruel. A dúvida começou a consumir seu coração. Quem era seu pai de verdade? A última imagem dela de Lucian, há tanto tempo perdido, agora estava enredada em algo muito mais sombrio. E o que mais estava escondido? Nesse túnel sombrio de revelações, Ana percebeu que a verdade poderia ser mais letal que a mentira. Então, enquanto o caos se desenrolava, Ana fez a única coisa que poderia fazer. Eu quero a verdade! Gritou, desafiando a tempestade ao seu redor. O que isso significava para todos eles?
O que mais estava prestes a ser revelado na balança entre amor e traição, entre luz e escuridão? Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Fábio reverberavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora. O silêncio estrondoso foi quebrado pelo eco do seu próprio coração, batendo desesperadamente. Todos os olhares estavam fixos nela, e o ar pesado a envolvia como um manto sufocante. Eu não sou apenas uma garçonete, ela repetiu, a voz tremendo. Afinal, quem era ela de verdade? O que Fábio queria dizer? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. Os homens armados, até então silenciosos, trocaram olhares, e um deles fez um movimento brusco. Fábio, temos uma situação. A tensão na sala aumentou. O pânico começou a se espalhar, e as pessoas começaram a se mover, buscando uma saída. Ana focou nos rostos ao seu redor, todos refletindo medo e confusão. Mas havia algo mais. Uma expectativa, uma adrenalina no ar. Espere, Fábio gritou, levantando as mãos. A situação não é como parece. Chega de jogos, Fábio. O homem mais alto respondeu, com um olhar feroz. Ele então se virou para Ana, a expressão mudando para um sorriso pérfido. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, faz? Vamos facilitar as coisas. Antes que Ana pudesse reagir, o homem puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma série de explosões inaudíveis soou e uma tela enorme se acendeu em um canto da sala, revelando uma transmissão ao vivo. As imagens mostravam seu pai, resgatado, mas claramente em um estado de tensão e angústia. Meu Deus! Ana gemeu, as mãos cobrindo a boca, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar. O mundo em sua volta parecia girar. O quê? Como ele está? Sim, o pai que você pensou que estava desaparecido não está tão longe quanto você imagina. Ele foi mantido sob certas condições, Fábio disse, agora com um sorriso triunfante. O espanto se espalhou pela mansão, como uma onda. Lucas olhou para Ana, devorando a cena. O que isso significava? O pai de Ana e uma tela? Exposto como um troféu numa competição desesperada. O olhar de Fábio era predatório, como se ele estivesse caçando a fragilidade dela. Ele está aqui, Ana, e está no centro de tudo isso. Você pode ser o que salvará ou acabará com ele. Fábio continuou, enquanto a sala silenciava, absorvendo a revelação. O eco de suas palavras pairou como uma sombra. Ana não acreditava no que estava ouvindo. O que você quer de mim? Ela gritava, já em lágrimas. A pressão estava se acumulando em seu peito, como uma tempestade prestes a eclodir. E então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher apareceu. Seus traços eram familiares. Era sua mãe. Ana mal conseguia acreditar. Sua mãe, que ela acreditava ter perdido, estava ali, viva, mas desmoronando. Mãe! Ana sussurrou, seu coração disparando. Você! Você está viva! Não, agora, Ana. Você não pode! Não pode confiar neles. Sua mãe gritou antes de ser puxada para trás por um dos homens que a acompanhava. Lucas imediatamente se colocou à frente de Ana, o impulso de proteção queimando em seu peito. Calma! Ele gritou, mas a imagem da mãe dela e a revelação do pai colocaram tudo em questão. O que mais não sabiam? O que estava em jogo? O ambiente fervilhava com emoções desenfreadas. Fábio, aparentemente satisfeito, observava com o olhar de um maestro em meio à sua orquestra de confusão. Viu, Ana? Agora você começou a entender. O passado não é como parecia.
Seu pai e sua mãe estão enredados em algo muito maior. As palavras dele ecoavam na mente dela. Ana sentia que o ar se tornava denso, um nó apertando a sua garganta. O que mais vocês esconderam de mim? Ela estava às voltas em um furacão de sentimentos, e as peças do quebra-cabeça que começava a montar estavam se tornando um labirinto. Enquanto a multidão murmurava, Lucas segurou seu braço, seu olhar intenso fixo no dela. Ele nunca a viu assim, tão vulnerável. E a urgência entre eles parecia criar um laço ainda mais forte. Mas o tempo estava se esgotando, e Fábio, ao notar a fraqueza de Ana, estava prestes a jogar o próximo ato. Vamos fazer um acordo, Ana. Você pode salvar seu pai, ou o que restar dele. A decisão é sua. E se quiser saber do que realmente se trata essa história, vai precisar de mim. Nesse momento, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A parede atrás de Fábio se desfez em uma nuvem de poeira e entulho. As pessoas gritaram, algumas caindo no chão, outras tentando escapar. E no meio do caos, uma figura emergiu da sombra. Era um homem, com um olhar intenso e uma expressão de vingança. Ana sentiu um frio na espinha. O que você fez, Fábio? Ele rosnou, finalmente revelando um tom familiar. Em um lampejo, Ana percebeu. Era o irmão dela, Gabriel, que todos acreditavam ter sido perdido em um acidente de carro anos atrás. Gabriel? Ana sussurrou, incrédula. O choque reverberou na sala silenciosa. Fábio, agora visivelmente alarmado, tentou encobrir a tensão. Você não entende, Gabriel. Este é um jogo muito maior do que você pensa. Mas Gabriel avançou, seu olhar fixo em Ana. Não, você não entende. Eu fiz tudo isso para te proteger. Você estava em perigo e ninguém acreditou em mim. Ana estava dividida entre a alegria e a confusão. Proteger? Como assim? Você está vivo e tudo isso, toda essa bagunça é por sua causa. Seu coração disparou e o nó na garganta se intensificou. Fábio, percebendo que o controle estava lhe escapando, fez um movimento brusco para desviar a atenção. Gabriel, você não sabe o que está fazendo. É você quem não sabe, Fábio. E agora a verdade vai vir à tona. Enquanto as palavras saíam da boca de Gabriel, as luzes começaram a piscar e um murmúrio cresceu entre os convidados. O pânico se instalou novamente. Ana sentiu que tudo o que ela sabia estava se desmoronando. E a revelação de Gabriel poderia mudar tudo. Suas emoções estavam em confronto. Você era meu irmão? O que mais estou escondendo de mim? Os olhares se tornaram pesados e o ambiente parecia estar à beira de uma explosão emocional. A verdade estava à beira da revelação, e Ana percebeu que seus laços familiares eram muito mais complexos do que havia imaginado. Agora, tudo o que sentira até ali poderia estar baseado em mentiras e segredos profundos. Com uma voz firme, Gabriel disse: Ana, você precisa acreditar em mim. E o que está por vir vai testar sua lealdade de uma maneira que nunca esperou. Enquanto as últimas palavras ecoavam, Ana olhou para Lucas, suas expressões cruzando como um russo. Não havia como voltar atrás. A noite que deveria ser mágica se tornava um pesadelo de verdades ocultas e uma rede de mentiras. As emoções estavam à flor da pele. E com isso, ela sabia que a verdadeira batalha estava só começando. O que mais estava por vir naquela noite? E a partir de agora, de que lado você realmente estaria?
Enquanto Ana absorvia as palavras de Gabriel, o ar na sala parecia vibrar, como se algo prestes a acontecer estivesse prestes a romper a tensão crescente. Os olhares estavam fixos e o murmúrio coletivo virou um coro de incredulidade. Todos estavam em estado de choque, mas Ana estava paralisada, o coração acelerando a 1000 por hora. Gabriel, você está vivo? Como isso é possível? É uma longa história, Ana, mas precisamos agir agora. O tempo é essencial, Gabriel falou, tomando um passo à frente. A urgência em sua voz era inegável. Lucas ficou ao lado de Ana, os músculos tensos, pronto para proteger a qualquer custo. Ele não conseguia desviar o olhar de Fábio, que estava visivelmente inquieto como uma cobra encurralada. Chega de dramatização, Gabriel! Fábio disparou, tentando recuperar o controle. Vocês não entendem o que está em jogo. Sua mãe, Ana, não pode saber tudo. Ela não é a única que tem segredos. Ele olhou diretamente nos olhos de Gabriel e depois voltou sua atenção para Ana, como se tudo entre eles tivesse uma conexão mais profunda. Ana franziu a testa, a confusão se misturando ao desespero. Segredos? Que segredos, Fábio? O que você sabe que não me contou? Seu tom era feroz, enquanto lembranças de sua infância e das palavras sussurradas por trás da porta começavam a emergir em sua mente. Havia algo mais, e o medo de não saber a verdade a consumia. Fábio hesitou, mas então um gesto seu disparou um lamento de dor. Você realmente quer saber? Na verdade, sua mãe, ela está ligada a tudo isso por muito mais do que você imagina. O trabalho dos seus pais, as alianças, o submundo em que eles se meteram. Ele sorriu, mas havia uma frieza em seu olhar. Você não faz ideia do poder que você carrega em seu sangue. Ana ficou boquiaberta. Poder? O que ele queria dizer? Enquanto o caos ao seu redor aumentava, algo dentro dela começou a se quebrar. Mas antes que pudesse processar, Fábio foi abruptamente interrompido por um grito cortante que rasgou o ar. Todo o ambiente congelou. Uma figura apareceu à entrada do salão, o rosto coberto. Mas no momento em que essa pessoa deu um passo à frente, Ana reconheceu a voz. Basta de mentiras! Ela agora estava diante de todos, revelando-se como uma mulher imponente e familiar. Ana, meu amor, era sua mãe. Você! Ana começou a tremer, confusa e assustada. Por que você está aqui? O que você sabe sobre tudo isso? Eu sei mais do que você pode imaginar. A mulher exclamou, seu olhar fixo em Fábio. Você sempre quis manipulá-la, não é? Usar a conexão dela conosco para seus próprios interesses. Mas a verdade é muito mais perigosa do que qualquer um de vocês pensa. Gabriel olhou intensamente para a mãe, confuso. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você quis dizer com isso? Ana quase não conseguia respirar. O que mais havia escondido por trás de tudo isso? Mas então, em um movimento rápido, a mulher de repente apontou para Ana e disse: Você precisa saber, minha filha. Você não é só minha filha. Você é a herdeira de um legado que muitos desejam destruir. As palavras caíram como um peso sobre todos. Ana não podia acreditar. Herdeira? De que legado? A incerteza tomou conta dela, e a confusão virou dor. Ela se sentiu despojada de sua identidade, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O que isso realmente significava? Porque ninguém tinha lhe contado antes. Mas antes que qualquer um pudesse responder ou seguir essa nova linha de conversa, um som ensurdecedor invadiu o salão. Uma explosão, mais forte do que qualquer uma antes, fez o chão tremer.
O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, e a linha de tempo do que estava prestes a ser revelado se desfez em um mar de caos. "Todo mundo, saia!" gritou Lucas, puxando Ana pela mão, enquanto as chamas contornavam as bordas da sala. O terror tomava conta. Enquanto corriam, Ana sentia que o que fora revelado estava só começando a se desdobrar. O que significava essa herança? E quem realmente eram aquelas pessoas, se é que ainda podiam ser chamadas de família? O que mais havia nos segredos liberados e a verdadeira essência do que estava acontecendo? As perguntas fervilhavam, enquanto o som da destruição se unia ao pânico. A necessidade de respostas gritava dentro dela, mas o tempo se esgotava. O que mais estava prestes a acontecer? A situação era caótica. As chamas se espalhavam. O cheiro de fumaça invadia o ar. E Ana sentia o coração na garganta. "Precisamos sair." Lucas gritou, puxando-a pela mão. Mas ela estava paralisada. Estava tão confusa. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava desmoronando. O olhar de Gabriel era intenso, revelando a urgência de alguém que tinha estado à deriva por tempo demais. "Ana, escute-me!" ele disse, a voz firme em meio ao tumulto. "Ricket, sua família está em perigo! Fábio quer usar você para manipular tudo isso!" Fábio estava cada vez mais desesperado. "Você não sabe do que está falando, Gabriel. Isso é maior do que você pode imaginar." Mas Ana não acreditava mais nele. Ela sentia que ali, entre a fumaça e o desespero, suas memórias e verdades estavam se retratando de forma obscura. "Meu amor, você tem que acreditar em mim!" A mãe de Ana implorou, mas as palavras da mulher estavam carregadas de mais segredos. Por que ela não havia contado tudo antes? O nó em sua garganta se apertou ainda mais. Um chão tremendo de explosões ecoava, enquanto os convidados em pânico corriam para as saídas. "Vamos!" Lucas puxou Ana e ela se uniu a ele e Gabriel na fuga. Os rostos ao redor deles eram um emaranhado de medo e desespero, e cada passo parecia um grito de alerta. Enquanto saltavam para fora da mansão, o sol da noite parecia vibrar com um brilho intenso. O ar estava fresco e, por um momento, Ana sentiu um pequeno alívio, mas não podia esquecer o que estava em jogo. O passado de sua família estava prestes a engolir todos. De repente, um grito ecoou. Era o pai de Ana na tela, finalmente se movendo. "Ana, eu estou aqui! Você precisa saber a verdade sobre nós." A voz dele ressoava ameaçadora e Ana congelou novamente. Essa era sua chance de ouvir, de entender o que levara seus pais a esse ponto. "Não podemos ficar aqui", Gabriel disse, puxando Ana mais uma vez. Mas Ana estava lutando internamente. O que mais havia para descobrir? "Eu preciso entender, por favor", ela gritou. Mas não havia mais tempo. A explosão seguinte iluminou tudo ao redor e parte da mansão desabou. Eles estavam prestes a cair em uma nova realidade. Mas Ana sabia que não poderia voltar atrás. "Eu não sei qual será o nosso futuro, mas lutaremos juntos, certo?" Lucas se virou para ela, olhos fervorosos. Ana sentiu um aperto no peito. Embora tudo estivesse desmoronando, havia uma força dentro dela. Uma determinação de enfrentar o desconhecido ao lado das pessoas que amava. "Sim, juntos!" Ela respondeu e, naquele momento, uma nova luz surgiu. A esperança deles poderia ser o primeiro passo para desvendar o verdadeiro mistério de suas vidas. Enquanto seguiam em frente, Ana sabia que estavam à beira de algo imenso.
Então, no fundo da mente dela, a pergunta fervilhava: o que mais estava por vir? Que segredos iriam surgir das sombras? E agora, com a história se desenrolando para um novo começo, um chamado ecoava no ar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que faz isso tudo acontecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que realmente acontece daqui para frente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.